Olá, 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 sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Fernando Santos e já de antemão quero te pedir para ativar as notificações, me siga nas redes sociais, lá no Instagram, Professor Fernando Santos, no Facebook, no Twitter, estamos em todas as plataformas. Trouxe aqui um tema muito cotado para cair agora no Enem, mas sempre bom de trabalhar, porque vários vestibulares vão trabalhar com essa temática, com esse eixo temático que é a educação. E eu trouxe aqui os desafios para erradicar o analfabetismo no Brasil. Tá bom? Antes de mais nada, você sabe que na introdução é importante você fazer uma contextualização. O que é isso? Nada mais é do que você quebrar o gelo. E você não começar a falar diretamente sobre o assunto, mas trazer um livro, uma música, um filme, alguma coisa que dá indícios sobre o que você vai falar, sobre a temática que você vai abordar. Tranquilo? Então eu trouxe aqui algumas contextualizações para te ajudar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha lá. Vamos lá. Primeira contextualização que fala sobre o tema analfabetismo do Brasil. Central do Brasil, um filme com a Fernanda Montenegro, que fala sobre a personagem Dora, que escreve cartas para analfabetos, com o intuito de levar uma mensagem deles para seus parentes. É claro, ela acaba não postando as cartas, certo? Mas esse filme mostra a condição de vulnerabilidade que a população analfabeta se encontra. É uma boa contextualização. Depois eu trouxe um filme aqui, a história de Ben Carson, menino pobre, negro de mãe separada e analfabeta, não tinha um bom desempenho na escola, nem acreditava que fosse capaz de ter. Mas quando sua mãe repara na biblioteca de seu patrão, ela tem a ideia de fazer com que ele leia 2 livros por semana. Essa rotina modifica completamente a postura de Ben diante da vida e se constitui nos primeiros degraus para a sua chegada à neurocirurgia. Veja bem que agora eu trouxe até uma contextualização um pouco maior, caso você não tenha assistido ao filme, mostrando a importância da leitura, a importância que a alfabetização teve na vida do Ben Carson. Como a mãe dele percebeu a importância disso e como isso mudou a vida dele. Também é um baita de um tema, dá para trabalhar, certo? Vamos lá. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, certo? Evidencia o poder por aqueles que detêm o conhecimento, os porcos, sobre aqueles que não têm os demais animais. Certo? Conhecimento é poder, e quando a pessoa não conhece, quando a pessoa não dispõe das ferramentas da alfabetização, ela também fica mais facilmente dominada. Certo? Fica a dica aí para uma contextualização e até para uma construção de uma temática bem interessante, de uma tese bem pertinente. Cidade do Sol, escrito pelo premiado autor Khaled Hossein, é narrado na história de Laila, uma criança afegã que, mesmo em meio a um cenário de tensões, teve a sorte de nascer em uma família que acreditava na educação e no poder que ela tem. Não preciso nem te falar nada, né? Fala exatamente sobre como a educação pode mudar e transformar a vida de alguém. Perfeito? E depois, pode citar pessoas, pode citar a Malala, né, ativista paquistanesa, em prol da educação, ao proferir na ONU que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Evidenciou a importância do ensino infantil para o desenvolvimento do indivíduo e do planeta. Também uma ótima contextualização. Você pode usar qualquer uma delas, sempre visando as suas teses, as ideias que você vai trabalhar durante o texto. Lembra que isso é bastante importante. Na introdução, você faz essa contextualização e logo depois traz para a realidade. Por exemplo, você está falando sobre a Cidade do Sol, certo? Ou está falando da Revolução dos Bichos, fala assim, na realidade, quando trazendo para o mundo real, verifica-se uma situação semelhante ou analogamente falando, analogamente falando, você pode fazer uma comparação com a realidade de George Orwell e a realidade de muitas crianças e assim por diante. Certo? Sempre utiliza essa contextualização para trazer para a realidade e daí você joga suas teses. Fica muito legal, tá bom? Beleza? Você entendeu? Lembrando a vocês assim, ó, tem dúvida, tem pergunta? Deixa teu comentário. Gostou do vídeo? Deixa teu like lá, tá bom? Compartilha e vamos junto. Vamos trabalhar aqui. Eu trouxe para você também, 2 teses matadoras que você pode utilizar na construção da sua redação.
Tudo bem? No processo de alfabetização, quando ele fala desafios para erradicar o analfabetismo, é muito comum, quando o Enem fala sobre desafios, você trazer as causas e as consequências dessa problemática. E eu utilizei exatamente essa estratégia, causas e consequências. Tudo bem? Então, a primeira tese que eu trouxe é a desigualdade socioeconômica incentiva o analfabetismo. Veja bem que associar o analfabetismo com a condição socioeconômica é até um senso comum. Mas lembra, no Enem não importa muito o senso comum, e sim a maneira como você expõe a sua ideia. Quanto mais clara, quanto mais direta, quanto mais fácil de entender, maior a sua pontuação. Fica a dica, tá bom? Vamos voltar lá. Aí olha só, por que eu falei que a desigualdade socioeconômica incentiva o analfabetismo? Aí eu trouxe o seguinte. A necessidade de contribuir com a renda familiar estimula a evasão escolar, pois, frente à falta de recursos, alimentação principalmente, a importância da formação educacional se esvazia de sentido. Além disso, existe uma disparidade latente entre o acesso a uma educação de qualidade sobre o acesso de uma educação de qualidade entre as classes sociais. Estudantes, ficou faltando, tem um D ali demais, hein? Estudantes com menos recursos encaram a realidade de escolas sucateadas e professores mal preparados, o que estimula ainda mais o abandono escolar. A evasão, perfeito? Paulo Freire defendia e postulava, certo? Então pode fazer as duas coisas, ficou faltando E ali, que a educação deve ser sempre humanizadora, capaz de compreender os diferentes contextos sociais e suas culturas, teoria que chama de círculo cultural. Entretanto, quando se dividem as oportunidades segundo a condição socioeconômica, o Estado fere esse pensamento e deixa 11 milhões de brasileiros, número de analfabetos no país, em condições de abandono e segregação. Tudo bem? Veja bem que aqui, presta atenção. Eu expliquei por que eu escolhi a desigualdade socioeconômica que incentiva o analfabetismo, expliquei e alimentei o meu texto com repertório sociocultural em dois momentos. Eu falei de Paulo Freire, certo? Eu falei de Paulo Freire e eu trouxe um número de analfabetos no Brasil, que hoje chega, segundo dados do IBGE, chega a 11 milhões. Se você considerar os analfabetos funcionais, esse número ele mais que dobra. Bem? Esse analfabeto que eu estou falando são chamados analfabetos rudimentares. São aqueles que realmente não conseguem fazer absolutamente nada. Não conseguem sequer ler o próprio nome. Perdão. Tá bom? Se trabalhar com os funcionais, aqueles que conseguem pegar um ônibus, identificar números, mas não conseguem compreender grandes textos ou fazer uma interpretação mais simples, esse número é muito maior. Ele triplica praticamente. Tá bom? Entenderam? Então você tem a sua tese, você justifica a sua tese. Justificar, gente, é a parte dissertativa. É quando você explica por que você escolheu aquela tese. É a parte mais importante do teu argumento. É ali que você mostra a questão da autoria, do teu repertório sociocultural tão prezado nas provas vestibular e no Enem. Tranquilo? E quando você cita Paulo Freire, quando eu citei Paulo Freire ali, eu comprovei, quer dizer, não sou eu que estou falando, Paulo Freire já falava sobre isso e já mostrava a importância de uma educação no sentido da sociabilização do indivíduo. Perfeito? E olha só, não sei se você notou, mas aqui no finalzinho, observa ali, eu falei da palavra segregação. Segregação é apartamento, nada mais é do que você deixar a pessoa à parte da sociedade. É um preconceito, é uma divisão, é uma discriminação. Por que eu fiz isso? Porque a segunda tese fala exatamente sobre dignidade humana e sobre esse preconceito que existe sobre o analfabeto. Entendeu? O que eu fiz? Eu utilizei o final do meu desenvolvimento 1 para puxar o desenvolvimento 2. Aqui vai uma dica. É muito legal você começar o seu desenvolvimento 2 com, além disso, outro sim. Aqui, como eu dividi tese e depois a justificativa, eu não acabei não unindo os dois parágrafos. Mas se você botar assim, além disso, ser alfabetizado garante ao cidadão uma vida mais digna. Você uniu, ficou lindo. A gente chama isso de coesão interna. Fica muito legal. Você ganha pontos, tá bom?
Não saber ler e escrever aumenta a vulnerabilidade social do indivíduo. Vamos ver como é que funciona isso. Agora eu tenho que defender. A palavra analfabeto carrega uma forte dose de preconceito. É usado como ofensa e de forma seria separado, tá? De forma que o indivíduo sente-se diminuído por não apresentar essa habilidade, como se ele houvesse falhado em sua formação, se a culpa fosse dele. Com a autoestima prejudicada, torna-se mais difícil desenvolver uma atitude de merecimento e dignidade. O corpo social deposita na leitura a mola propulsora para o seu desenvolvimento. Contratos, propagandas, cartazes, sinais de trânsito, até mesmo andar de ônibus requer o domínio da leitura. Quando não se consegue interagir com esses sintagmas, cria-se uma condição de dependência que entrava o crescimento individual e, por consequência, o social. Veja bem que eu estou falando que ser alfabetizado garante ao cidadão uma vida mais digna. Ou seja, quando não se é alfabetizado, você diminui a dignidade humana. Tudo bem? Eu estou comprovando a minha ideia, mostrando a importância da leitura em todo o processo da aceitação social. E quando essa aceitação não existe, existe de novo o preconceito, o analfabetismo. Analfabeto é utilizado até como xingamento, como ofensa, certo? Num conceito totalmente equivocado da problemática, certo? E mostrando que a dignidade fica ferida. Aí você vai dizer, professor, como é que você comprovou? Eu usei uma argumentação por exemplificação. Eu mostrei o quão importante é a leitura na sociabilização das pessoas. Você entendeu? Eu trouxe exemplos. E veja bem que se você voltar aqui, ó, você percebe o seguinte: eu afirmo uma coisa e explico. Eu afirmo e eu explico. Eu não deixo pontas soltas. Não existe aqui dúvida para o meu leitor. Está tudo bem explicado. Ele termina de ler esse parágrafo e fica, é verdade, concordo com você. E daí estabelece a condição de argumentação, ou seja, de convencimento. Fica bem legal. Show de bola? Aí vem para a proposta de intervenção. Eu deixei em aberto para você, mas eu trouxe uma orientação. Olha aqui, a proposta de intervenção tem que responder 5 passos. Primeiro passo, o que será feito? Qual é a ação? Qual é a atitude que vai ser feita em busca da solução dessa problemática? Tudo bem? Perfeito? Depois, quem vai fazer? Eu chamo de agente. Quem é o agente? Quem é que vai fazer? Geralmente é o Ministério da Educação, o governo, as escolas, junto com o Ministério. Tudo bem? Como será feito? Como é que vai se desenvolver essa ideia? Não adianta só fazer assim, tem que... o que vai ser feito vai ter que investir na treinamento dos professores. Quem vai fazer é o MEC. Como vai fazer? Sei lá. Não pode, não tem como. Você tem que mostrar como isso funciona. Tudo bem? Depois, qual a finalidade? Qual o propósito? Investir na formação dos professores, certo? O MEC investir na formação dos professores através do treinamento específico de materiais didáticos que incentivem a alfabetização, principalmente a infantil, com a finalidade de diminuir e mitigar a problemática da analfabetização brasileira. O que é esse detalhamento? Isso aqui é importante. Lembra lá da contextualização que eu falei para ti? Pois é. Nessa contextualização, você citou, vamos supor que você tenha citado a Malala, certo? Você citou a Malala. Aqui, você vai retomar a ideia da Malala. Dessa forma, reforça a ideia que é defendida pela ativista Malala, com o intuito de aumentar a dignidade humana através da alfabetização. Você entendeu? É esse detalhamento. Fazendo isso, você começou a escrever sua redação falando uma coisa e você terminou falando a mesma coisa. Você uniu as ideias. Fica muito legal. Tudo bem? Perfeito? Espero realmente que você tenha gostado. Tá? Se você gostou, deixa teu like, deixa tua sugestão. Siga-me, por favor, nas plataformas digitais, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, um beijo, um queijo para cada um de vocês.